Perda de nacionalidade chumbada outra vez por unanimidade, já falámos nisto. Ajustes à direita falharam. Nova prova no Constitucional. Meus caros, uma vez ganha a nacionalidade portuguesa, sem saber ler, nem escrever, nem uma palavra de português, nem quem foi do Afonso Henriques, como acabei de vos dizer, nem quem é o Presidente da República, nem quem foi o Primeiro-Ministro, podes fazer o que quiseres. A seguir, podes matar 40, 50 pessoas, incluindo as 3 principais figuras do Estado. Vá da retro, mas podes fazer o que tu quiseres, que nunca mais perdes a nacionalidade. É brutal, não é? Pois é, foi isso que não vos disse há pouco. É esta a Constituição, que eu acho que isto é uma comunistituição, não é uma Constituição, que os terroristas das FP25 adoram. Adoram esta Constituição e a esquerda pretende manter a todo custo. Mas nós não vamos deixar. Ou reconfirmamos esta lei no Parlamento, podemos fazê-lo com 2/3, podemos voltar a reconfirmar a lei no Parlamento, ou vamos para o referendo a ver o que é que dizem os portugueses. E realmente, se os portugueses acharem que a Constituição não se deve mudar, não se muda. Só que eu tenho a certeza que a esmagadora maioria dos portugueses vai querer mudar a Constituição. Quanto mais não seja aquele preâmbulo absurdo do rumo de Portugal para o socialismo. Uma sociedade rumo ao socialismo. Vá de retro, já não chega. Puxa, de costas para o socialismo. Isto está bem agora. Agora rumo só sou de marcha atrás. O Chega estava determinado desde as últimas eleições legislativas, após a constituição do seu grupo parlamentar e a definição desta maioria política, a avançar com um processo de revisão constitucional que representasse mais do que uma mera mudança no texto constitucional, que representasse uma mudança da identidade constitucional que temos tido e que, na verdade, percorre o nosso espaço jurídico-constitucional desde a Revolução de 1974. Pois foi isto que foi apresentado pelo nosso Presidente, a nossa revisão, o nosso projeto de revisão constitucional. Podem ver este vídeo aqui ou no Chega TV, o vídeo está na íntegra aqui também no meu canal. São 58 minutos, é praticamente uma hora, mas vale a pena. Também aqui esta cultura de ver a polícia e os polícias como um instrumento de repressão não foi completamente ultrapassada. Ver as polícias e os polícias como elementos de repressão. Vejam bem o que diz este esquerdoido que nos anos 80 e nos anos 70, mas mais recentemente foi por causa do euro, o euro foi em 2001, então já foi nos anos 2000, 2001 que ele voltou a dizer morte aos traidores, por causa do euro, morte aos traidores do PCTP, MRPP, que deve ter para aí uns 11 mil ou 12 mil votos no país inteiro. Morte aos traidores, discurso de ódio. Vejam o que ele diz sobre o Chega e sobre Ventura. E nos últimos anos há um outro fenómeno que se vai juntar a este, e que é a infiltração. Vejam, estes dois, mais aquele três extrema esquerdoides e o sonso como moderador. Cada vez mais óbvia das forças policiais por elementos fascistas, elementos do partido fascista Chega, por elementos fascistas, elementos do partido fascista Chega, elementos do partido fascista Chega, elementos do partido fascista Chega, elementos dos movimentos neonazis 1143. Mas se calhar neonazi és tu, pá, porque tu é que és antissemita. Também aqui esta cultura de ver... Olha, cultura, pá, é que tu não tens nenhuma, pá, infelizmente chegaste a este ponto, pá, um advogado caríssimo, extrema esquerdoide, mas que leva ali aos milhares e aos milhares de euros, e lá está, somos todos de extrema esquerda, mas ao Abreu dá cá o meu e é quanto mais melhor. Quem é que tem dinheiro para contratar um advogado destes? Quem? Quem é que tem dinheiro em Lisboa? Meu Deus, extrema esquerda, ditadura do proletariado, o povo é que é mais ordenha, porque ordenar não ordena nada. Mas olha, tu também não ordenas nada. Convidam-te para andarem nessas televisões malucas pagas pelos nossos impostos, como essa que está aí, com aquele sonso e mais 2 extremas esquerdoides, mas para nada. Sabes quem é que vos viu? Fui eu, porque me meteu asco esta coisa do partido fascista. Meteu-me asco. Isto é discurso de ódio. Tu devias ir preso. E aqui a desavergonhada diferença de tratamento de todo o jornalismo relativamente ao Chega e ao PS. Meus caros, eu dei-me ao trabalho, não foi muito, de ir buscar uma data de fotografias, foram 16 ao todo, sobre 2 notícias. Uma notícia sobre
o das molas, não é? Arruda, que em todas as notícias aparece em cima a dizer que é do Chega, e outra notícia sobre o ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, que nem se diz o nome, nem se diz o partido. Enquanto no caso do Arruda das malas, pá, que são coisas insignificantes, poucos milhares de euros, apareceu tudo. O nome, e a mulher também vai, e é do Chega, e é do Chega. Bem, vocês têm aqui 16 fotografias. Eu posso ir aqui buscar para vocês verem. Pergunto aqui, e o partido deste? O tribunal diz que ex-vice-presidente de Gaia deu tratamento de favor. Não diz o nome, nem diz o partido. Querem ver outra? Aqui diz, Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa confirma que a mulher do ex-deputado do Chega, aparece lá o Chega, está aqui em cima, também vai a julgamento. Aqui já vem o Chega. Querem ver outra? Aqui está. Aqui diz que é o vice-presidente do município, não sei o quê, mas também não fala nem nome, nem partidos. Diz ex-vice-presidente de Gaia, condenado a 8 anos e meio de prisão. Não pode ser pena suspensa. Mais do que 5 anos é prisão efetiva, ok? Vai para a cadeia. 8 anos e meio. Nem o nome, nem o partido. Querem ver mais? Olha, aqui está outra vez o Arruda e aqui está o Chega. Não vamos perder tempo a ler. Eu fiz ali uma bolinha para vocês verem. Aqui está o Chega. Quando é o Arruda aparece o nome e aparece o partido. Se não for o do Chega, não aparece nada. Aqui outra imagem do mesmo que apanhou 8 anos e meio. Mais uma vez, não aparece o partido e não aparece o nome. Ex-vice-presidente de Gaia, condenado a 8 anos e meio. Nem nome, nem partido. Certo? E podemos continuar. Aqui está outra, a TSF. Eu nem vos disse quais eram as últimas, mas acho que vocês dá para ver e podem andar para trás com o vídeo, porque são notícias de fontes diferentes, obviamente, de órgãos de comunicação social diferentes. Esta é a TSF, a Rádio China, a Rádio Woke, a Rádio do Bloco de Esquerda. Este é o Jornal de Negócios, também não diz. Em causa está a viciação de normas, ex-vice-presidente de Gaia, condenado a 8 anos e meio de prisão. Como é que chama? Não sei. Qual é o partido? Também não. Última hora, Operação Babel, ex-vice-presidente de Gaia, condenado a 8 anos e meio de prisão. Esta é a Renascença. Partido? Nada. Zero. Jornal de Notícias, ex-vice-presidente da Câmara de Gaia, condenado a 8 anos e meio de prisão. Partido? Nada. Nome? Nada. Última hora, Renascença, esta já vimos, está repetida. Observador, rejeitou o requerimento de abertura de instrução do ex-deputado do Chega, ok? Não é do PS, não é do PSD, se é do Chega, é para escarrapachar. E olhem o nome aqui embaixo, Miguel Arruda, conseguem ver, não conseguem? O nome e o partido. Se for o outro que apanhou 8 anos, atenção que este homem ainda não foi julgado, ainda pode ser absolvido, in extremis. Agora, o outro já foi julgado, 8 anos e meio de cadeia. Nome, não há. Partido, também não. Aqui está outro. Este é o nome. António Gandara de Almeida não cumpriu normas de acumulação de funções públicas. António Gandara de Almeida não cumpriu. Partido? Qual é o partido? Só temos uma certeza. Não é do Chega. Não é do Chega. Só aparecia lá logo. Mas cá está o Chega em cima. O Correio da Manhã chega em cima e chega em baixo. Chega em todo lado. É uma categoria. Bem, meus caros, não vou continuar. São 16 fotografias que eu tirei de 16 notícias, uma tal e repetida que é da Renascença, mas então são 15 e já me estou a rir desta, em que aparecem por Chega. Agora, por falar em esquerda, disse boas notícias. O Chega, afinal, não serve para nada. É uma comenteca do canal que nós pagamos. Por acaso, esta não. Esta é da SIC, não é? Eu acho que esta é da SIC. Aparece lá com... É de Expresso. Aparece lá na SIC, naquela coisa, sexta-feira, que é o Expresso da meia-noite. E diz o Ventura que o Expresso é o criado do regime e está falido, já sabíamos. Que algumas jornalistas se tenham tornado criadas do PS e do PSD, repito, criadas do PS e do PSD, é triste constatar. Enfim, continuamos a fazer o nosso trabalho. É o que diz Ventura. Eu só comento que algumas nem para criadas de servir, serviriam. E o governo reforça dispositivo especial de combate a incêndios na região de Leiria. Quem é que aparece aqui? O nosso Robocop, o nosso MAI. Reforçar significa, por exemplo, vigiar as matas? Não, Deus nos livre. Isso não, que ideia é essa?
Então, se viássemos as matas, não havia incêndio. Depois como é que fazíamos para distribuir? Não podia ser, não é? Não dá. Isso não dá. Isto. Ora, estava em casa quando foi surpreendido com 3 disparos num alegado ajuste de contas. Meus caros, isto foi? O suspeito está em fuga e a vítima foi transportada em estado grave para o Hospital de São José, em Lisboa. Portanto, foi em Lisboa. O ministro Robocop diz que já houve mais criminalidade do que hoje há em Lisboa. Pois já. Sabe quando é que foi? Olha, foi ontem, por exemplo. Só que ontem já tinha acabado e o dia de hoje ainda ia a meio. É por isso que ontem houve mais do que hoje. Mas se deixarem chegar o dia de hoje ao fim, vão ver que hoje acaba por haver mais criminalidade do que ontem. E amanhã haverá mais do que hoje. Mas têm que deixar acabar o dia, claro, tem que deixar acabar o dia. Olha aqui um tipo que a CGTP afirma que Portugal não pode ter uma economia assente no turismo. A CGTP, sabe o que é a CGTP? Eu não. Se não fosse o Pravo da Luz, olha aqui, é tudo comuna. Eu disse isso ao ministro, disse isso a eles, ficaram malucos. É tudo comunistagem, tudo paga os nossos impostos, 100%. O Pravo da Luso, que é a agência Lusa, está a ser paga a 100% pelos nossos impostos, porque é totalmente do Estado. Mas eu disse, olha, então, Amaro, atenção, que isso é tudo comunistagem, uma ponta à outra. Ele riu-se e tal. Se não fosse o Pravo da Luso, quem é que se lembraria do PCP? Mas quem? Quem? E eu nem falo no PCP, ele fala na CGTP, que é a mesma coisa, é um ramozinho do PCP. Bom, aqui está outra vez a Operação Babel, antigo vice-presidente de Gaia, condenado a 8 anos, e cá está mais uma vez, esquecendo-se de dizer qual é o partido. Estão a ver? Eu fui buscar aqui uma data delas porque realmente isto é escandaloso. É que não há um jornal que tenha o mesmo critério para o Chega e para os outros. Se for do Chega, parece carrapachado do Chega logo, e que era deputado do Chega, e que era vizinho do Chega, e que conhecia uma pessoa que namorou com um guarda noturno, que conhecia uma mulher há dias, que era do Chega. Isso aparece logo. Agora, se for um tipo que anda há 40 anos a mamar no PS ou no PSD, bola, esquecem-se de dizer qual é o partido. E esta foi a minha apresentação do Passo de Mobilidade Nacional do nosso partido, do Chega, que é um grande avanço tecnológico, assim o Governo o queira implementar. Foi um projeto de recomendação ao Governo e foi aprovado sem votos contra. Fiquei admirado, temos lá a extrema-esquerda sempre a bater-nos, cada vez que a gente apresenta alguma coisa, vem logo o tipo do livro, logo também engajo a bater na gente, mas eu também respondi à letra. E não é para levar a mal, isto é mesmo assim. Então, se eles têm um fetiche connosco, se eles se deitam a pensar em nós e se levantam a pensar em nós, nós também temos que, de alguma forma, agradecer e, portanto, também retribuir, dando-lhe umas marteladas sem dor, de vez em quando. A história não é nova. Há quem insista que imigrantes acabados de chegar a Portugal recebem mais do que portugueses empregados. Desta vez até se apresentam contas feitas. A comparação é entre duas realidades. De um lado, um português que trabalha, tem filhos, recebe pouco e paga uma renda alta. Do outro, uma família imigrante que, sem trabalhar, tem de mão beijada casa e apoios de 1.600 euros. Além de espalhar desinformação, esta narrativa espalha também uma percepção enganosa sobre aquilo que são os verdadeiros apoios sociais e a forma como são distribuídos. Bem, isto é propaganda, porque no final o próprio mentígrafo não diz que é mentira. Não diz que é mentira, aquilo é verdade. Só que diz é que está descontextualizado. Chega-se ao fim e ele diz... A imagem é enganadora e está descontextualizada. Mas não é falsa. Está descontextualizada, mas não é falsa. Não, aquilo é verdade. E nós sabemos outra coisa mais importante ainda, é que em termos de... E eles negam, mas em termos de creche, nós temos os relatos das pessoas que lá trabalham, das auxiliares, das educadoras. Não. Há mesmo diretrizes, claro que não estão escritas porque isso seria contra a lei, contra a Constituição, não há nenhuma diretriz a dizer, atenção, que primeiro metemos os filhos dos imigrantes. Mas, na orelha disse assim, enquanto houver filhos de imigrantes, são esses que entram. E depois, se sobrarem lugares, vão os outros. Os outros somos nós. Somos portugueses que pagamos impostos para aquela gente toda. Não digam que é mentira, porque é verdade. Toda a gente sabe que é verdade. É por isso que vocês perdem. É tentar enganar os portugueses.
Mas cada vez há mais portugueses que sabem que isto é verdade. Eu sei que é chocante, eu sei que até parece que é mentira, mas o problema é que não é. Eles falam connosco, eu já falei com várias pessoas, desde auxiliares até educadoras, que nos dizem, não, é mesmo verdade, só que eu não posso aparecer a dizer isto. Eles ligam-nos, nós não podemos inscrever um português enquanto houver na lista de espera um imigrante. Não podemos, não temos autorização. E agora? Temos que dizer, eu até perguntei, então, mas como é que fazem? Temos que dizer que está cheio. Como, aliás, fazem muitas escolas do Estado, aquelas escolas de elite, não é? Quando chega lá um aluno, que é assim um alunozito médio, um aluno de 12, 13, só está cheio. Começa a aparecer um aluno de 19 e 20, isso entra logo. Meus caros, está tudo inventado. Não façam de nós parvos, que os portugueses sabem bem o que é que está a passar em Portugal. Ok? E vamos acabar da melhor maneira. Juiz que presidia o julgamento de Sócrates foi indicado pelo PS para o Conselho Superior de Magistratura. Ouça, não somos nós, isto não é fake news, não pode vir o polígrafo dizer que é mentira. Não, é assim mesmo. Meus caros, o juiz que presidiu o julgamento de Sócrates. Quer dizer que agora é que temos a certeza absoluta de quê? De que o julgamento, se houver alguma coisa, é de alguma multa de trânsito que eles tenham esquecido de pagar. Só pode ser. Ou atropelou algum cão. Mas de outra maneira não há nada que vão buscar ao homem. Nada. Então o processo neste ponto volta a zero. O novo juiz, então, mas o novo juiz vai ter tempo para ler milhares e milhares de volumes, centenas de volumes, milhares e milhares de páginas, dezenas de milhares de páginas. E é o PS que o tira de lá para ter a certeza absoluta que, do mal ou menos, apanha lá uma multazita de trânsito ou alguma coisa do género e pronto. Isto é inacreditável. Eu não consigo comentar isto. Bem, meus caros, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até amanhã, que é domingo. Se Deus quiser, esperamos que o tempo esteja melhor do que hoje. Até amanhã, se Deus quiser.